Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE. Hoje nós temos como convidado o professor Dante Baroni, da Federal do Rio Grande do Sul, que é professor titular do Centro de Novas Tecnologias de Educação e do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Engenharia Elétrica pela USP, doutorado em Informática pelo Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, na França, e tem pós-doutorados no Centro Nacional de Estudos de Telecomunicação da França e pela Universidade Aalto, na Finlândia. Possui vasta experiência como pesquisador e docente nas áreas de inteligência artificial, tendo sido os criadores e líder do grupo de pesquisa do CNPq, Robótica Inteligente e Visão Artificial. O professor Baroni vai apresentar para a gente um seminário sobre introdução à dimensão afetiva na computação e na robótica. Professor, a sala é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rafael. Então, é um grande prazer ter recebido esse convite, então, para estar dando esse seminário para o pós-graduação em computação aplicada do INPE, uma instituição de tanto renome, que tanta relevância tem para o nosso país, e também agradecer ao Rafael por todo o trabalho incansável que ele tem tido na coordenação do Fórum de Coordenadores de Cursos Interdisciplinares da CAPES. Bom, então, vamos trocar com vocês aqui, hoje à tarde, algumas ideias sobre a dimensão afetiva que se tem na computação, tanto na computação quanto na robótica. Claro que é um tema muito vasto que nós vamos então apresentar alguns elementos sobre esse tema. Então, a nossa palestra, esse seminário, então, nós vamos dividir em alguns tópicos, vamos contextualizar o tema, apresentar alguns fundamentos históricos, falar, então, justamente, especificamente sobre a questão de como que nós podemos estar sensoriando afetos nas máquinas, né? E como também nós podemos pensar nessa dimensão que as próprias máquinas possam gerar afetos, sentimentos. Algumas aplicações, tanto na área da saúde quanto na área de educação. Na área de educação, a gente vai focar mais na questão de robôs sociais. Algumas questões éticas importantes, e agora também a gente sabe que no desenvolvimento não só de todas as tecnologias, mas muito em particular, está ganhando bastante relevo e corpo na área de inteligência artificial, a gente se preocupar com as considerações éticas envolvidas com as tecnologias que nós desenvolvemos, algumas tendências futuras, e falar também um pouco, mais especificamente, de algumas atividades de pesquisa que nós temos no nosso grupo chamado CONCIS, mais ligado à neurociência computacional e algumas referências. E, claro, obviamente, ficaremos abertos às perguntas que venham a surgir. Então, quando a gente fala, então, de sistemas computacionais, sistemas das máquinas, né, nós estamos muito preocupados em como que nós vamos introduzir essa dimensão do afeto, a dimensão das emoções, porque isso é muito importante. Então, uma coisa é, por exemplo, nós estarmos, digamos assim, trabalhando com o sistema computacional, ver como é que essa interface com o usuário. Nós sabemos também que hoje uma aplicação muito importante é de chatbots e tudo mais, mas como que esses chatbots vão estar interagindo conosco de uma forma adequada, que para nós humanos seja interessante, né? Então, a gente logo se cansa se a gente vê que as respostas são muito genéricas e que não estão customizadas para nós. Então, essa dimensão afetiva é fundamental nas interações com os sistemas computacionais. Então, como é que nós vamos tanto interagir com esses sistemas computacionais como criar essas emoções? Então, para a gente ter essas duas dimensões da interação e da criação, os sistemas computacionais vão ter que ser capazes de reconhecer as emoções, né? Vão ter que responder essas emoções de alguma forma, vão ter que influenciar e também, obviamente, vão ter que serem capazes de captar essas emoções, esses afetos, digamos, das máquinas, né? Ou das próprias pessoas, é claro. Nós estamos falando de sistemas humano-computador, então as máquinas vão ter que ser capazes de entender o que nós humanos estamos tentando naturalmente ou tentando nos comunicar com elas de alguma forma, né? O que é muito interessante, aí tem tudo a ver com a própria importância que a CAPES cada vez dá mais para a área interdisciplinar, que nós não podemos pensar, especificamente nós somos mais da computação, digamos assim, mas não podemos pensar que, por nós determos assim, um conhecimento de várias técnicas computacionais no estado da arte,
a gente seja e tenhamos também uma visão muito aplicada, como vocês têm aí no INPE, nós também temos lá aqui no pós-graduação em computação da URGS, né? Uma visão aplicada, mas nós temos sempre que também tentar nos associar às áreas fins do conhecimento. Nós não podemos dizer assim, não, eu vou usar um pouco de psicologia e com a minha técnica computacional vou lá, aplico e pronto. Não, nós temos que realmente fazer uma sinergia, trazer especialistas de várias áreas, e nesse caso, então, é fundamental. Como é que nós vamos falar de afeto, né, de emoções, sem ter um embasamento forte na psicologia, na própria fisiologia? Nós vamos, então, mostrar alguns elementos aqui que vão dar força a isso que eu estou dizendo aqui agora. Conhecimentos da psicologia, da fisiologia, da engenharia, da própria sociologia, matemática, obviamente, ciência computacional, no nosso caso, é o nosso core business, né? Educação e linguística, entre outras áreas. Bom, o sistema, então, ele tem que ser capaz não só de descrever, entender e emular também essa experiência do sentimento, né? E a gente vai ver que isso não é nada simples. Então, estamos progredindo, nós, a área de computação, a ciência como um todo, progredindo muito, mas ainda há muito chão pela frente, né? Então, vou falar um pouquinho de alguns fundamentos históricos. Se a gente for ver bem, digamos assim, é claro que nós vivemos já numa era em que os avanços tecnológicos estão cada vez mais rápidos, né? E que são absolutamente impressionantes, e, sobretudo, a inteligência artificial, deep learning. Então, a nossa área, então, está sendo extremamente valorizada e muito requisitada em todo o mundo, né? Então, há uma falta de mão de obra, inclusive, né? Mas, se a gente for pensar nessa questão, e eu já me referi à questão da interação homem-máquina, né? E a própria criação de uma máquina, ou seja, de algo dotado assim de uma certa personalidade que vem interagir conosco, né? Esse conceito é muito antigo. Na verdade, a gente pode até dizer que é um conceito mítico, e nos referir, inclusive, até numa antiga versão de escritos bíblicos dos próprios judeus, povo judeu, 1000 anos antes de Cristo. Então, nós já estamos falando de criaturas de 3000 anos, ou seja, que nós, humanidade, estamos pensando em algo parecido. O que seria isso? Seria, então, da tradição judaica, então, o golem, que é uma criatura que é construída a partir do barro, e que justamente Deus sopra nas narinas dessa criatura, que também não necessariamente tem uma forma totalmente antropomórfica, ou seja, não é necessariamente parecida com o ser humano. E para quê? Para que ele cuide do jardim do Éden. Ou seja, então, nesse mito já surge a ideia que nós, seres humanos, vamos criar outras entidades, digamos assim, que venham a nos servir. Isso também está muito próximo do que a gente vai ver também na própria robótica como um todo, e de uma forma muito geral, na própria ideia que nós temos de construir sistemas computacionais. Sempre é para melhorar nossas atividades, melhorar nossa produtividade, e mesmo quando a gente for pensar numa eventual criação, na possibilidade de uma inteligência artificial forte que seja dotada de capacidades similares às nossas, também no nosso íntimo, nós gostaríamos que essa entidade viesse sempre a nos atender, a nos servir, né? Então, há um paralelo também entre esse mito do golem com os autômatos reais também. Então, algumas, digamos, imagens possíveis desse golem. Então, era uma criatura que foi feita de um material ordinário, de barro, né? Trazida à vida por meios não naturais, né? E é um conceito anterior até à própria inteligência artificial, no sentido que um ser ou uma entidade estaria com uma certa personalidade, estaria trabalhando numa certa tarefa específica. Bom, também, se a gente for fazer um paralelo com autômatos, foram muito populares na Europa, século XVI, século XVII. Aqui nós temos o famoso autômato de Turk, né? O turco, que também jogava xadrez, mas também se viu também que havia toda uma certa enganação, um anãozinho ali manipulando as coisas. Então, até que ponto também há inteligência ou há uma emulação de uma inteligência? Quem é o inteligente, na verdade, né? Bom, e aí também nós vamos já
fazer um paralelo, né, e pegando um pouco também a questão da ficção, e nessa linha também das ferramentas, né, nós, humanos, desenvolvendo ferramentas para nos auxiliar. No próprio filme 2001, Odisseia no Espaço, é uma cena muito antológica mesmo, em que hominídeos, né, começa primeiro a se dar conta de como que eles podem, com o osso, manipular como uma ferramenta, né, com uma utilidade prática, e, ao saltar, eu acho que também era um osso para o ar, esse osso se transforma numa nave espacial, que é justamente onde vão estar os personagens de 2001, Odisseia no Espaço, e onde nós tínhamos o computador HAL, que já nos mostrava uma visão excelente, né, muito promissora, do que a inteligência artificial se tornaria. E várias das tecnologias, realmente, em 1969, quando foi rodado o filme, né, já propugnava leitura de lábios, e todas têm muita relação justamente com essa dimensão afetiva, leitura de lábios, processamento de fala e assim por diante, tem muito a ver com tecnologias que nós já avançamos muito, né, mas que ainda tem muito que avançar. Mas se a gente for pensar 50 anos atrás, era realmente muito promissora como antevisão. Mas justamente o que é interessante aqui, ó, aqui o próprio filme tenta ver como que nós poderíamos desenvolver uma máquina dotada dessa justamente uma dimensão afetiva, emocional, e como ela faria essa interação com a própria tripulação. E aí já vem alguns problemas importantes, né? Ou seja, a própria máquina tinha, por exemplo, que passar informações adequadas para que a própria missão, que os astronautas, digamos assim, os tripulantes, fizessem a sua missão da melhor forma possível, mas, ao mesmo tempo, ela estava escondendo o objetivo da missão desses tripulantes. Então, justamente, o que é mais importante? O interesse dos tripulantes que esse computador, esse robô HAL, deveria obedecer, ou ele próprio, dotado de uma certa inteligência, ele teria sua própria vontade e a qual se sobreporia sobre a vontade dos tripulantes, né? Então, aí vem essa última pergunta, como acoplar adequadamente as emoções dos membros da tripulação e as emoções da máquina, né? Aí nós todos já ouvimos falar, já estudamos, enfim, as famosas 3 leis da robótica, que foram, digamos assim, ditadas, no certo sentido, criadas, né, pelo autor também de ficção científica, e também nós, né, Rafael e colegas aqui que trabalhamos na ciência, temos sempre que fazer também, sempre não digo, mas temos que também fazer um tributo à própria ficção científica, porque também, em vários momentos, a ficção nos impele a avançar na própria ciência, né? Então, as 3 leis da robótica são: um robô nunca pode causar um dano a um ser humano, ou, através da sua própria inação, permitir que um humano também se machuque, por exemplo. Ou seja, se eu quiser me machucar e a máquina conseguir perceber isso, eu teria que tentar me proteger. Pela segunda lei, um robô sempre deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, exceto quando essas ordens forem entrar em contradição com a primeira lei. E a terceira lei é que o robô deve proteger sua própria existência, desde que a sua própria existência não vá contrariar as primeiras e as segundas leis. Bom, o que a gente vê que justamente nesse caso concreto da ficção, mas que também pode se tornar muito real em casos concretos da nossa interação com as máquinas, essas leis do Asimov, vou usar uma expressão popular, vão para o brejo, né? O robô pouco está se lixando de obedecer às 3 leis da robótica. É claro que nós, então, teríamos esse objetivo de programá-lo adequadamente, mas, eventualmente, essa programação se perde de alguma forma, né? Então, como eu falei, algumas habilidades muito importantes, como reconhecimento facial, que está muito em voga hoje em dia, também com problemas éticos importantíssimos, né? A fala, a leitura de lábios, o monitoramento de sistemas, a regulação e controle da própria nave, né? E habilidades sociais, várias dessas habilidades extremamente complexas, essa máquina detinha, né? E essa inteligência artificial era, digamos assim, capacitada, ela tinha emoções como um ser humano. E como justamente
as decisões, a emoção influenciava a tomada de decisões, né? Isso também a gente sabe também da própria neurociência. Vou dar uma palhinha também do congresso que nós, enfim, eu pessoalmente estive envolvido desde a sua criação. Estamos agora na 3ª edição, que é o workshop de neurociência computacional. Nós não podemos pensar na própria inteligência ou na razão sem que toda razão sempre está imbuída de emoção. E por isso que é tão importante a gente estudar, se aprofundar nessa dimensão afetiva das máquinas, se a gente quiser realmente fazer sistemas conversacionais efetivos para nós, seres humanos. Bom, então, quais são alguns desafios que vão se apresentar para os pesquisadores da área, né? Então, quais são os principais desafios para sistemas que tenham essa noção, que estejam incorporados com essa dimensão afetiva? Então, eles vão ter que ser dotados de um processamento de linguagem natural multimodal, então não só a questão da fala, como também objetos, sinais, assim por diante, né? Detectar essa própria dimensão afetiva, as emoções, ter capacidade biométrica. Então, por exemplo, nós podemos, até para, digamos assim, circunscrever uma melhor execução das leis do Asimov, as leis da robótica, nós podemos fazer com que um robô, por exemplo, por biometria, só fosse respeitar aquele o seu próprio dono por reconhecimento biométrico. Então, somente uma interação até mais pessoal, também emoções também é uma coisa extremamente cara para nós humanos em termos da nossa privacidade. Como que se então é sistemas computacionais, como que as nossas emoções que nós vamos interagir com as máquinas vão cair na boca do povo? Obviamente que nós não vamos querer, né? Então, tem muitas questões de privacidade envolvidas, temas muito interessantes. Bom, integração de sistemas, implicações éticas é um tema-chave hoje em dia em tudo, né? Para nós da ciência. E como, então, nós vamos sensoriar essa dimensão afetiva? Então, existem alguns modelos, então, principalmente como trabalhar com, digamos, as emoções que nós estamos transmitindo pela nossa expressão facial. Então, nós temos também a questão do sorriso, de franzir os olhos, né, de estar apertando, os sulcos que a gente faz na face conforme as expressões naturais que se fazem. Então, como detectar esses movimentos. E é claro que nós, e vocês, então, nem se fala aí do pós-graduação em computação aplicada, trabalham muito com modelamento. Então, como modelar esse sistema da melhor forma possível. Então, é claro que esse modelamento vai levar em conta as emoções básicas, e aí também, de novo, a importância da psicologia. Então, foi o modelo desenvolvido por Ekman, que diz que as 6 emoções básicas do ser humano seria a raiva, o nojo, ou desgosto, digamos assim, né? Mais assim, uma sensação de repulsa, né? O medo, a felicidade, a tristeza e a própria surpresa. Então, esses são componentes que teriam que ser modelados na expressão humana. Isso, algumas técnicas que podem ser usadas, modelos escondidos de Markov, fluxo óptico, métodos de aparência ativa e redes neurais. Vou falar um pouquinho de alguns deles na sequência. Então, aqui, nós temos um sistema de codificação dessas emoções transmitidas pelas expressões faciais, né? Claro que também nós sabemos que agora, na época do aprendizado de máquina, principalmente Deep Learning, nós teremos que ter muitos exemplos para fazer um aprendizado adequado, mas o sistema FACS, né, é um modelo que faz, então, the Facial Action Coding System. Então, a gente vai modelar as posições, né, dos olhos, das pálpebras, das sobrancelhas, da boca. Então, vários elementos da face vamos modelar de alguma forma adequada que possa ser bem representado pelos modelos que a gente venha a construir. Bom, esse sistema FACS é utilizado na maioria dos sistemas correntemente em uso e justamente vai identificar a face através do movimento mostrado pelos diferentes músculos, né, que vão produzir essas expressões, e tem sido muito útil na pesquisa em emoções, no diagnóstico também de desordens, de problemas mentais, na detecção de mentiras também, isso pode ser muito útil, e também na própria psicoterapia.
Temos um outro modelo, né, que é um desdobramento do ENFAX, que trabalha com unidades de ação, também que vai, então, medir a atividade facial, a intensidade dessas unidades de ação, o grau de assimetria em algumas expressões que a gente vem naturalmente a fazer, também isso é importante. E também outra coisa que também transmite, né, digamos, essa dimensão afetiva ou emoções, é tanto a postura da pessoa estando de pé ou sentada, quanto, obviamente, os gestos também são muito importantes. E aí, de novo, que a gente vê que temos que trabalhar com uma perspectiva multimodal, né? Então, não só a questão da voz, como também a questão do gesto. Então, isso entra computação gráfica, processamento de imagens. Então, é uma área extremamente rica para várias áreas da computação. E como coloquei aqui, então, embaixo, né? Posições estáticas também do próprio corpo também vão estar transmitindo emoções, né? Temos vários dispositivos que vão coletar dados, então, de postura e de gestos, como luvas, por exemplo, com vários sensores, né? E também aí, hoje em dia, com o avanço também da internet das coisas, muitos desses dispositivos poderiam também nessa dimensão da internet das coisas, né? Já transmitindo em tempo real dados, enfim, né? Para coleta de dados para um tratamento adequado. Outros dispositivos que são usados para coletar, para detectar essa postura e gestos são, então, essas luvas dotadas de fiação, câmeras de profundidade, câmeras estéreo e também câmeras bidimensionais mais comuns. E alguns algoritmos também usados para detectar. Nós poderíamos ter então, alguns modelos, algoritmos baseados em modelos tridimensionais, baseados em modelos volumétricos ou modelos de esqueleto. Então, a gente faz uma representação do esqueleto e como que esse esqueleto está se movimentando através dos ângulos das diferentes juntas, né? Os modelos baseados diretamente em esqueletos, como o esqueleto virtual, que pode ser tanto 2D quanto 3D, modelos baseados em aparência, que vão também justamente a partir da aparência de vários, assim, da coleta de imagens, vai-se já também trabalhar com imagens volumétricas, né? E criando exemplos de emoções, enfim, a partir já de imagens mesmo, né? E também muito se pode trabalhar com o rastreio das mãos, né? O hand tracking. E outro ponto muito importante também para a gente levar em consideração é a própria força exercida nos objetos. Então, a gente sabe que, assim, digamos, se a gente for pensar só naquela dimensão da raiva, ou, enfim, uma emoção mais forte, a gente mesmo vai estar mexendo no mouse assim com mais, enfim, exercendo mais força, com uma certa violência, entre aspas, maior. Se a gente já estiver mais cansado ou com um pouco mais de raiva, as coisas não estão dando certo. Então, isso também pode ser medido adequadamente nos nossos modelos. Então, a força que a gente exerce no mouse, no guia de direção, né, na mudança de marcha, controles remotos, controladores de vídeo remoto, em facas também. Então, vários dispositivos, claro, que permitam, evidentemente, a captura do sinal de dados, né? Dados digitais, evidentemente. Então, essa frustração, então, vai também, esse sentimento de frustração pode também ser sensoriado, né, nessa dimensão afetiva. E aí nós vamos chegar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre as expressões vocais, né? Que também são um elemento-chave quando a gente vai na nossa comunicação, né? Então, isso vai ser muito útil também na detecção do estado emocional das pessoas, o que elas estão, a forma de falar, se é um tom monocórdico, se é com mais emoção e assim por diante. Bom, quais são esses efeitos de voz que são mais comumente associados com essas 6 emoções básicas que eu já descrevi um pouco antes? É a velocidade da fala. Aí nós temos também uma característica do trato vocal, que é o pitch, né? Então, como que a média desse pitch que as pessoas vão falando, se há grandes alterações ou não, qual é a faixa de pitch também que a pessoa usa, a intensidade, a qualidade da voz, as mudanças do pitch e a articulação. Então, nós mesmos aqui na URG já trabalhamos, eu tive um laboratório bastante desenvolvido
na área de processamento da fala. Fomos até, entre aspas, comprados por uma investidora Angel Capital em São Paulo. Tivemos até uma filial em São Paulo, isso foi no início dos anos 2000, mas eu só estou falando isso também pelo seguinte, é uma área muito importante e nós, no Brasil, acho que estamos, assim, ao invés de progredir, estamos evoluindo. Então, na época, eu acho que tinha uns 4, 5 grupos muito atuantes nessa área, se bem que eu não atuo mais diretamente, eu não sei como é que está, mas eu apostaria que nós estamos, assim, não muito fortes numa área que é tão importante, que é o processamento da fala em si, né? Não estou falando de processamento de linguagem natural em texto, que também tem muita pesquisa, é uma área importantíssima, né? E é claro também, se a gente for falar de emoções, os próprios textos nossos também, né? A nossa interação com os celulares, os emojis também, no Twitter, etc. Muito também da nossa emoção está canalizada nos textos que a gente escreve, né? E nós também temos pesquisa nessa área, pesquisa recente. Então, alguns dispositivos, né, de entrada que vão, então, estar transmitindo esses sentimentos são técnicas ligadas ao processamento de linguagem natural, com linguística computacional, análise de texto, e temos aqui algumas ferramentas que já provêm, né, essa análise de sentimentos, como o WordNet Affect, SentiNet e SentiWordNet, entre outras. Bom, e é claro que essa dimensão da análise do texto é fundamental porque é uma das formas de interação mais importantes que nós temos com as máquinas, né? Então, isso é fundamental. E também, não só o texto, mas também outra forma que a gente pode captar sinais sobre o estado emocional das pessoas é através do chamado EDA, né? Electrodermal Activity, porque através da condutância da nossa pele, então com eletrodos ligados, obviamente, nós podemos ver a excitação psicológica ou fisiológica para certas emoções que a gente tenha, enfim, isso pode ser captado e nós podemos trabalhar. Bom, então, como eu disse, né, é um tema muito vasto, então eu falei alguma coisa sobre a questão do sensoriamento dessa dimensão afetiva. Vamos falar um pouco agora dessa dimensão de como gerar, as máquinas gerarem algo nessa dimensão. É claro que uma coisa é gerar no sentido de que a gente perceba que elas estariam transmitindo uma emoção, mas estamos muito longe do ponto que vamos dizer, não, essas máquinas estão tendo essas emoções, estão produzindo essas emoções. Não, elas estão emulando emoções que estão aprendendo conosco, obviamente, né? Mas não diria que elas estão sentindo isso, né? Ou se a gente for falar a palavra sentir, um uso de aspas seria bem interessante. Bom, vamos então falar um pouco de robôs sociais. Então, interagem com os próprios seres humanos e entre eles próprios, né? Vão transmitir a intenção numa perspectiva humana, então tal como o HAL. Então, os elementos da tripulação, obviamente, eles conseguiam perceber as intenções do próprio HAL, né? Podem cooperar para resolver problemas e vão apresentar reações a eventos inesperados, né? E quais são os atributos que a gente espera de uma interação ótima, digamos assim, entre homens e robôs, né? Que tenham respostas rápidas a eventos inesperados, tenham uma sofisticação computacional para os problemas que forem ter, né? E tem uma habilidade para interagir de uma forma adequada para tarefas de maior dificuldade. Nós temos aplicações em várias áreas, como em escritórios, medicina, em hotéis. Eu já ouvi falar, eu não gostaria de ir, mas, enfim, tem gosto para tudo, né? Hotéis totalmente pilotados só por robôs, desde a recepção, desde a limpeza, quer dizer, a pessoa não vê ninguém. Mas, enfim, se bem que em época de pandemia, até que não é uma má ideia a gente não ter contato nenhum com os seres humanos. Enfim, a pandemia está nos fazendo até mudar um pouco certos pressupostos. Bom, robôs para cozinhar, marketing, entretenimento, recreação, atendimento como
atendimento a idosos, isso é uma coisa muito interessante, e também em terapia e reabilitação. Aqui nós temos o exemplo de um robô em cozinha, outro aqui, um robô para, digamos assim, ajudar pessoas idosas, né? Bom, e aí também vi uma questão muito interessante, que é a questão qual a melhor aparência para nós, seres humanos, interagirmos com os robôs. É uma coisa até estranha, quer dizer, por um lado, a gente quer que os robôs sejam extremamente inteligentes, mas se eles tiverem uma aparência muito próxima da nossa, a gente tem uma certa repulsa. Tá? Uma outra forma também de robôs, formas de animais, então também tem muita pesquisa, o Kismet, o Tiger, da Furby, o Aibo também tem muito sucesso, né? Mas aí é interessante, tem muita pesquisa nessa área que dizem que até um certo ponto, claro que a gente não quer, por exemplo, interagir, estou assim, só extrapolando o conceito, com uma lata velha que a gente toda disforme, talvez a gente não goste, mas se essa lata velha toda disforme foi transformada num robô antropomórfico muito parecido conosco mesmo, nós também não vamos gostar. Então, tem que haver um meio termo para isso. Bom, os seres humanos vão usar a aparência física e atributos físicos para categorizar e formar impressões. Dependendo da aplicação, eles vão também atribuir características humanas aos robôs, claro que vão desempenhar um papel muito importante. E também, claro, esse lado mais dos animais, essa responsividade, essa interatividade que eles têm com os humanos é muito interessante. Aqui o robô Kismet, o robô Furby, não vou entrar em detalhes. Aí também uma questão muito interessante também da dimensão emocional das máquinas é justamente aplicações, por exemplo, em pessoas que tiveram estresse pós-traumático, né? Porque, obviamente, nós, seres humanos, vamos envolver, conseguimos engajar mais os seres humanos do que os próprios robôs. Então, por isso que a gente quer também que os robôs tenham atribuído essa dimensão afetiva para poder engajar melhor, nos ajudar nos ajudar mais nesse engajamento em várias tarefas, né? Então, nós vamos desenvolver modelos emocionais que vão poder transmitir essas emoções em personagens virtuais, né? Tentando criar uma relação de empatia com esses personagens virtuais e as pessoas. Então, há muita pesquisa que tenta incluir realidade virtual, por exemplo, para tratar casos de estresse pós-traumático, né? E aqui uma pequena comparação entre agentes virtuais e robôs fisicamente corporificados, né? E aí também a importância da robótica, né? Porque quando esse sistema computacional vai interagir conosco no meio físico, né? Essa reação, essa interação é muito mais natural do que apenas a gente estar teclando um programa e tendo uma resposta numa tela 2D, por exemplo, né? Obviamente que, mesmo que tenha um efeito de simulação de 3D na tela, não é a mesma coisa que a gente interagir no mundo real, né? Então, esses agentes podem ser usados tanto na escola quanto populações que queiram, que a gente precisa de um engajamento maior no mundo real. E é claro, como eu falei, essa parte de corporificação dessa inteligência nos ajuda, né? E também o engajamento é maior, então o próprio aprendizado pode ser maior. Bom, nós podemos, então, utilizar elementos como, por exemplo, esses ECAs, Electronics Conversational Agents, em que personagens virtuais com características verbais e não verbais na dimensão afetiva vão estar interagindo conosco e também ensejando uma conversação mais efetiva, né? Bom, agora, então, eu falei tudo, infelizmente, tem que ser meio que brevemente, né, sobre essa questão do sensoriamento da emoção, a questão da geração de emoção, né, algumas dimensões, algumas características envolvidas. Agora, também vamos exemplificar com algumas aplicações. Bom, um grande, então, teórico e que desenvolveu muito essa área da computação afetiva, né? Então, na computação
sim, justamente no termo anglo-saxão, o Effective Computing é o termo básico para isso, né? Picard, em 97, digamos assim, introduziu essa área e disse que há 3 tipos principais de aplicações, né? Sistemas que podem detectar as emoções dos usuários, que somos nós, sistemas que podem expressar, então, essa linha da geração da emoção, né? Que um ser humano perceberia como uma emoção, então pode ser tanto através de um avatar, de robôs, agentes conversacionais animados, ou sistemas que efetivamente sentem uma emoção. Então, mas é claro, aí também está colocado esse sentir entre aspas, né? É crucial que esses sistemas sejam capazes, obviamente, de detectar, expressar e perceber as nossas emoções. Então, como é que vão estar interagindo adequadamente, né? Então, se, por exemplo, se eu enfim, tiver passando por um momento triste, né? Uma pessoa depressiva, eventualmente, esteja interagindo com o robô, esse robô tem que ser capaz de detectar qual é o meu estado de para tentar, conforme a sua própria programação, interagir de uma forma adequada. Então, é claro que, por exemplo, o objetivo, ao ser programado, seria para melhorar o estado de ânimo de uma pessoa que esteja triste, em profunda depressão, sei lá, mas não pode vir com uma gargalhada, uma grande risada. Então, tem que ser uma coisa que seja... Ou seja, tem que haver uma certa percepção adequada da melhor forma de chegar nessa pessoa, né? Bom, e os principais campos onde nós aplicamos, melhor dizendo, a computação afetiva são na educação, em segurança e em cuidado em saúde, né? Por exemplo, na área de saúde, pessoas com a síndrome de Asperger ou com autismo em alto grau encontram enormes dificuldades, né, de avaliar a sua própria emoção, ou sentir exatamente que emoção eles estão sentindo. Ora, se as próprias pessoas, né, têm essa dificuldade, como que nós vamos conseguir que a máquina realmente detecte isso também, né? E nós mesmos, digamos assim, que não tenhamos essas síndromes assim mais diferentes, digamos assim, tenhamos mais uma linha, claro que é muito assim delicado a gente falar, mas digamos mais uma normalidade, falando em termos gerais, a gente mesmo está com uma dificuldade de perceber, por que eu estou triste e isso, ou por que eu estou alegre, papapá. Como é que a máquina vai conseguir? Quer dizer, ou seja, não que seja impossível, mas é muito difícil. Então, nós temos que realmente avançar muito conhecimento nessas áreas para tornarmos as máquinas mais capazes de perceberem isso, né? Bom, em aplicações móveis também, permitir que pacientes com incapacidades possam também ser assistidos adequadamente, né? Então, temos alguns exemplos aplicativos aqui. Então, como eu já falei, nós temos o exemplo do estresse pós-traumático. Então, isso pode ser usado também até com aquela atividade eletrodérmica, né? Sentindo assim o suor, e em alguns cenários de realidade virtual pode até colocar algumas situações ruins, assim, de susto, e outras situações assim mais no sentido de que a pessoa vá melhorando, vá trabalhando com o seu estresse, e tudo monitorado através de vários sensores, e entre os quais o sinal coletado por essa atividade eletrodérmica, né? Bom, tem esse app Starter Mart, que vai tratar as pessoas, veteranos com estresse pós-traumático, né? Em educação, isso é muito importante, então, porque nós queremos isso cada vez mais, né, com a própria questão da pandemia, com o uso de os ambientes virtuais, com aulas, por exemplo, totalmente à distância, a metodologia nossa mudou muito. Como a gente garantir que os alunos realmente sejam motivados? Então, a importância de introduzir uma dimensão afetiva para assistir os alunos, né, cresceu muito, né? Então, há muito campo de pesquisa para isso. Então, é muito efetiva para se produzir bons resultados nessa dimensão tanto cognitiva quanto afetiva também. Então, isso é uma coisa importante que a gente tenha em mente na própria questão educacional.
não só a gente quer propiciar melhorias do desempenho cognitivo de aprendizado, mas também a própria dimensão afetiva, quer dizer, manter o engajamento do aluno ao longo do semestre. Então, se eventualmente um avatar, um agente conversacional, ao longo do tempo fosse conversar com uma boa capacidade, bem natural, para ver se realmente o aluno continua motivado, qual problemas ele está tendo, e talvez até disparar aviso para o próprio professor ou tutores, né? Bom, eles podem agir tanto como tutores ou colegas. Os resultados são similares aos tutores humanos em algumas tarefas muito específicas, né? Mas também pode até sobrepassa agentes pedagógicos virtuais e sistemas tutoriais inteligentes devido a essa presença física, né? Então, as questões chave são: quão efetivos são os tutores robóticos para o aprendizado? Qual é o papel potencial de um robô no ambiente educacional? E como é que, então, a aparência dos robôs também vai poder contribuir de uma forma melhor ou não para os resultados? Então, esses tutores vão perceber o mundo social, né? Vão tentar corretamente interpretar as respostas do usuário no contexto educacional, vão interpretar assim, através de pistas rápidas, pistas assim, rapidamente as pistas que foram demonstradas, né? Nuances de pistas que foram indicadas pelas pessoas, né? Em termos de engajamento nas tarefas, confusões, atenções, né? E a escolha de tecnologias adequadas para introduzir os dados, né? Então, vamos a touchscreen, tablets, sensores wearable, reconhecimento de voz, assim por diante. Então, nós temos várias assim dimensões importantes, né? Como que na esfera cognitiva nós vamos medir contribuir para as competências de conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação, e também na dimensão afetiva, várias dimensões também que a gente pode pensar. Uma metodologia, então, nós podemos pensar em, para medir a efetividade na esfera cognitiva, fazer pré e pós-testes, ver a questão do conhecimento dos alunos, né? E na esfera afetiva mesmo, ver medidas, muitas das vezes autorreportadas, né? Então, através de questionários, observações por experimentadores, e também, se nós tivermos os próprios resultados cognitivos, vão também nos mostrar, eventualmente, que há uma contribuição afetiva para isso. Então, nesses temas assim de robôs sociais ligados ao ensino, né, nós podemos ver que, em termos de resultados de aprendizado, a maior parte, 34% são realmente do ponto de vista cognitivo, 66% são na esfera afetiva. Então, a gente tem mais ganhos na esfera afetiva que efetivamente cognitiva, tá? O uso de robôs, a maior parte são como tutores, alguns como professores, outros como colegas. A maior parte também desses robôs vão trabalhar unicamente com um aprendiz, 65%, outros 30% com vários aprendizes, né? E a maior parte também é para crianças. Então, de novo, aí vem um pouco essa questão de nós, seres humanos, como que nós vamos estar interagindo com outros robôs. Se for um antropomórfico muito parecido conosco, nós vamos ter uma repulsa muito grande, né? E também não só a questão do robô, mas a funcionalidade dele, né? Então, por exemplo, o sucesso que tem os robôs aspiradores, o Roomba, vários vizinhos do meu prédio já têm, né? Então, mas não tem nada a ver com uma forma antropomórfica e as pessoas gostam muito, né? Já criança já é mais fácil, digamos assim, de engajá-las com esse mundo dos robôs, né? No aprendizado. Bom, aqui também em faixas que foram mais trabalhadas, que são mais efetivos, tá? A diversidade dos robôs também na educação, não vou falar muito aqui sobre isso, e vários diferentes robôs também usados em educação, né? Em diferentes contextos, para aprender xadrez, para melhorar a própria escrita, né? Num jogo de quebra-cabeças, ou também até
aulas de inglês, por exemplo. Então, do ponto de vista educacional, há várias e várias aplicações. É claro que no Brasil também isso ainda está muito devagar, né? Mas é o estado da arte. Bom, aqui são os papéis que os robôs podem atuar, e é claro que nós temos, isso só é possível através de progressos significativos em reconhecimento de voz, e também no processamento dos sinais sociais que são transmitidos nessa interação, né? Agora, como é que eu estou, Rafael, de tempo? Temos tempo ainda. O senhor pode tocar em frente, por favor. Então tá bom. A gente falando de emoções, a gente se emociona, né? Então, vamos nessa vibe. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Bom, falar de considerações éticas aqui. Bom, e é claro que nós estamos falando justamente, por exemplo, na ajuda que os sistemas computacionais, os robôs podem prover, né, para nós, seres humanos. Até falamos agora, mais recentemente, a questão educacional. Mas como é que vamos pensar, não, só vamos ter ganhos, né? Ganha-ganha, não. Podemos ter muitos riscos associados, né? Então, algumas perguntas que se fazem, né? Que se deve fazer, melhor dizendo. Como vamos dar para a tecnologia algumas funcionalidades que podem ser potencialmente danosas para nós, seres humanos, né? Então, de novo, tendo em mente as leis da robótica do Asimov, né? Quais tipos de máquinas, sistemas que a gente pode atribuir realmente capacidades emocionais? Então, podemos agora, que já é a pergunta seguinte, para drones, né? E jatos, por exemplo, de guerra, colocá-los com capacidades emocionais, será que não é um risco muito grande, né? E já sabemos que drones, enfim, naves espaçonaves assim completamente autônomas já têm feito ataques, enfim, né? Bom, e o que tem que também, quais são as capacidades de raciocínio que tem que estar realmente associadas para que a máquina execute bem suas tarefas, né? Em caso de conflito, qual forma de raciocínio ou de decisão vai ser tomada, né? Então, de novo, esses dilemas éticos que a gente pode ter, né? E quão longe nós podemos também delegar ou querer que a educação de nossas crianças seja delegada para máquinas e robôs sociais em particular, né? Eventualmente poderia ser até benéfico também. Óbvio que também, quando a gente fala isso eu vivo falando para os meus alunos, né? Eu tenho 2 disciplinas que a gente discute um pouco mais as dimensões mais das implicações éticas da tecnologia na sociedade. Uma que é na graduação que é computador e sociedade, e na pós-graduação é mentes e máquinas. Então, a gente sempre também, claro, dá uma ênfase maior à questão de ver os riscos, né, da tecnologia, mas nunca a gente se coloca como uma posição de tecnófobo, obviamente, nem tecnófilo, né? Então, a gente tem que ficar no meio termo. Então, é óbvio também que as tecnologias provêm muitas coisas boas, senão a gente não estaria aqui também tratando disso, obviamente. Bom, então, em Picard, em 97, falou que a mensagem ficcional que tem sido repetida de várias formas é a seguinte, né? Um computador pode expressar ele próprio, ele próprio emocionalmente, vai agir emocionalmente mesmo, ele é capaz de certos comportamentos, aí as consequências realmente podem ser trágicas, né? Temos também essa questão até, por exemplo, também aquela questão dos robôs que podem estar assistindo pessoas de idade, né? Se, digamos, também... assim, uma ficção também um pouquinho, mas digamos que num asilo para idosos, os robôs estejam fazendo atividades com as pessoas, com os idosos, e os idosos gostam bastante. Mas digamos que o contrato com a empresa tenha fechado, a empresa tenha falido e aqueles robôs não vão mais tá com aquelas pessoas. Como é que fica essa dependência emocional? E por incrível que pareça, eu já citei o Romba. Nós tivemos também no primeiro workshop de neurociência computacional a presença de uma grande pesquisadora francesa, depois eu vou me lembrar o nome. Ela tem um livro sobre emoções e robôs também, muito interessante. E justamente ela cita até no livro dela o seguinte: as pessoas que têm esses robôs, por exemplo,
um robô aspirador de pó vai levar na oficina e aí já, o cara da oficina diz, não, pega esse novinho aqui que já está ótimo. Não, eu quero o meu. Então, por incrível que pareça, as pessoas também se afeiçoam aos seus seres, né? Artificiais. Então, isso também... Mas tem que... Claro que pode ser essa dependência pode ser em vários níveis, né? Então, pode ser uma dependência não tão assim, complicada, enfim. Bom, mas o maior problema, além da dependência, é claro, é a própria manipulação emocional que, eventualmente, essas máquinas têm. Então, nós sabemos também, por exemplo, esses agentes como Alexa e outros têm tido vários problemas também muito sérios, do nada darem uma gargalhada, a pessoa se assustar e assim por diante. Então, claro, não foi programado direto, supostamente programado, mas, enfim, alguns efeitos inesperados ocorrem, né? Então, esse grau dessa relação, a profundidade dessa relação ainda tem que ser definida. E aí que é fundamental, de novo, a questão da interdisciplinaridade. Então, nós não podemos também, nós que trabalhamos com tecnologia, nos arvorarmos o papel, não, a gente faz tudo e a gente faz tudo perfeito. Não, nós também temos que dialogar com gente da filosofia, da ética e assim por diante. Bom, me encaminhando para o final, então, agora, nós vimos um pouco desse histórico dessa dimensão afetiva na computação, algumas técnicas para poder fazer o censuramento das emoções, digamos assim, métodos para gerar emoções e algumas aplicações. ênfase em robôs sociais para a educação e algumas considerações éticas. Agora, muito rapidamente, eu vou falar... Bom, então, as aplicações estão crescendo cada vez mais. É claro que então, a importância disso está cada vez aumentando mais. Então, a pesquisa nessa interação social é um dos desafios maiores da inteligência artificial e na robótica. Essas capacidades afetivas têm que ser uma parte integrante do desenvolvimento das futuras tecnologias. E também, óbvio, que a gente tem que trabalhar com benchmarks já avaliados e bancos de dados também importantes. E como a dimensão ética. Eu vou passar agora muito rápido, senão vai ficar meio longa, algumas atividades do nosso grupo de pesquisa, consiste, tá? Nós trabalhamos, então, basicamente, estamos muito próximos do entendimento do cérebro, né? Mas como, então, mais na perspectiva computacional. Então, por isso que a gente tem não cunhamos, obviamente, esse termo, neurociência computacional, mas estamos contribuindo para essa área no Brasil, ao termos criado em 2017, foi sediado em Porto Alegre, o primeiro workshop latino-americano de neurociência computacional, justamente com um approach, né, de várias áreas de conhecimento para o cérebro, né? Então, gente da medicina, da ciência da computação, psicologia, física e outras, né? Engenharia, obviamente. Então, temos várias áreas que a gente trabalha. Aqui um pouco a descrição do grupo de pesquisa, um pouco do hardware que a gente usa, trabalhamos com eye tracking, temos uma colaboração com a linguística. Então, só o objetivo é desenvolver ferramentas computacionais para resolver problemas associados para a língua portuguesa. Então, trabalhamos com eletroencefalograma e o eye tracking também, que é muito importante, criando sistemas baseados em processamento de linguagem natural para melhorar as interfaces humanas, que aí tem essa dimensão afetiva. Tá? Aqui eu vou passar meio rápido aqui. Ficou meio comprido e é como eu falei, a gente fala de emoções. Não tem... não, só um pouquinho. Aqui, uma pesquisa muito interessante, vamos ver se entra esse vídeo, é feito por um ex-mestrando, o Jaime, que está aqui, que é da Colômbia, que é... Vamos ver se eu ouve o som. Não. Só um pouquinho, é bem rápido. Bom, eu vou falando. Aqui é uma pesquisa de um terceiro braço robótico que sairia do peito e justamente aqui a pessoa, através dos seus sinais do seu pensamento do EEG, está treinando esse braço robótico. Temos já publicações, está um trabalho muito interessante. E aí envolve, justamente, tivemos uma colaboração muito grande com o grupo também de computação gráfica, realidade virtual e assim por diante. Bom,
Bom, aqui, então, digamos assim, as imagens que a gente coleta do próprio da atividade mental, várias aplicações que a gente pode ter para isso, realidade virtual, exoesqueleto, né? Neuroreabilitação também. Então, a pessoa, justamente para neuroreabilitação, isso poderia ser uma ferramenta interessante dela tentar pensar melhor no seu novo membro e fazer com que isso seja efetivo. Bom, aqui algumas referências e aqui uma rápida, então, propaganda da nossa terceira edição do LOCN, que vai se realizar uma modalidade híbrida, né? Pessoal, esperamos que sim, agora em dezembro, e também online, promovido pela Federal do Maranhão. A segunda edição, há 2 anos atrás, foi em São João del Rei. E está aqui o site do evento. E o Call for Papers nós estendemos até o dia 6 de setembro desse ano. E é uma conferência muito ampla, então tenho certeza que vocês da computação aplicada, enfim, conhecem pessoas, inclusive depois eu vou perguntar para o Rafael se eu mesmo posso fazer a divulgação desse evento na nossa lista lá de coordenadores, que eu não sabia se a gente podia fazer isso ou não. Então, eu aproveitei então tá bom, obrigado. Então, pessoal, é isso que eu tinha no momento. Agradeço mais uma vez o convite, é uma grande satisfação estarmos aí compartilhando experiências, conhecimentos, enfim, né? E fico aberto às perguntas de vocês. Okay. Professor Dante, muito obrigado. Mostrou para a gente muita coisa que a gente vê, talvez, em filme, como sendo uma ideia ainda vaga, mas a gente está vendo que está acontecendo mesmo. A gente está com a sessão aberta para perguntas. A primeira pergunta é do Túlio Silva, que ele percebe uma simbiose tecno-humana além das emoções, dos smartphones. Eu acho que o Túlio está se referindo ao apego que as pessoas têm. Para quem tem filho adolescente, tenta tirar o smartphone de meia hora para ver o que acontece. Aí vai ver uma enxurrada de emoções mesmo. Eu acho que ele quer dizer. E eu também ia fazer um comentário, talvez seja relacionado com o que o Túlio disse. Alguns modelos de rumba permitem que você dê nome a eles. E o nome seria um identificador na rede, pura e simplesmente. Para na hora que ela mandar uma mensagem para você, você fala, olha, em vez de falar rumba número X, fala o nome do aparelho parou, o nome do aparelho. Ele mandou uma mensagem para o smartphone, do que eu entendi. Eu tenho vontade de comprar uma também, só para ver como é que funciona. E as pessoas estão mostrando muito apego a isso, essa história de que não querem nem levar para consertar, querem que venha ver o que está acontecendo. Isso é bem interessante. Pessoal, nós estamos com perguntas abertas, eu tenho algumas também que eu vou passar, mas eu gostaria que vocês mandassem ou pelo chat ou que vocês abrissem o microfone e o vídeo, estejam à vontade para fazer as perguntas e comentários. Uma pergunta que eu tenho... Oi? Pode perguntar, eu ia perguntar também, tudo bem. Eu tenho uma pergunta mais porque nós estamos nessa área interdisciplinar, que envolve muita gente de muitas áreas diferentes, é um aprendizado fantástico. E me ocorreu essa pergunta, como é que o pessoal de outras áreas mais humanas, por exemplo, o pessoal da psicologia, como é que eles enxergam o esforço da computação afetiva em geral? Claro. Aí também nós temos que falar de vários cenários, né? Eu acho que no Brasil nós ainda estamos assim um pouco atrasados em relação a outros grandes centros, mas, por exemplo, nós temos também na Federal do Rio Grande do Sul uma cooperação muito forte com a Universidade de Oslo, e lá eles têm uma interação fortíssima com o departamento de psicologia. Eu mesmo tive o privilégio de, nessa nossa interação, de dar uma palestra justamente sobre o nosso grupo de pesquisa lá no departamento de psicologia da Universidade de Oslo. Acho que está começando um pouco, mas é muito pontual, né? Mas eu acho também que, por um lado, a pandemia ela favoreceu muito a absorção das tecnologias, essa visão de todos os profissionais da tecnologia, ou seja, na própria psicologia não era possível a própria teleconsulta, né? Na medicina também não era. Isso se abriu. Então, eu acho que, naturalmente, abriu um espaço para nós que atuamos em tecnologia nos aproximarmos dessas áreas. Eu acho que houve um pouco maior de abertura. Então, a rigor também, eu não tenho sentido muito na própria primeira edição do LOCN, convidamos também pessoas da psicologia, havia participação, mas eu diria que ainda é um pouco tímida. Eu acho que nós temos que avançar mais. Agora, na minha disciplina de mentes e máquinas, eu estou com um aluno que está fazendo... ele é formado em informática biomédica e está fazendo mestrado na psicologia e desenvolvendo justamente aplicativos também que possam melhorar a questão da psicoterapia, enfim. Legal. Mas acho que ainda é tímido. Temos que avançar.
Opa, a minha observação, outra é uma pergunta mesmo. Observação gostei muito como é que chama, da mitologia lá, judeu, de Israel, né? Ou seja, Sim, judeus, judaísmo, de Golem, que aconteceu 1000 anos antes de Cristo. E os sim. indianos reivindicam, né, que uma coisa parecida aconteceu 3000 anos antes de Cristo, quando a Parvati, esposa do deus Shiva, criou o Ganesh a partir de barro, chamou algum deus para dar vida, criou o É Ganesh, parecido, exatamente. Que interessante. né? É muito interessante isso, muita coincidência, né, de dois. Claro, claro. A pergunta é a seguinte: eu ainda acho que precisa, claro, está tendo pesquisa, a interação homem-máquina tem que evoluir muito, porque a gente, não sei se todo mundo percebeu, quando a gente precisa tirar uma dúvida, ou tipo seguro de carro, seguro de vida, ou compras, eles colocam robô. E se não falar exatamente aquela palavra, aquele termo, ele volta para o menu outra vez, a gente fica, Exato. acaba ligando. E eles pedem para não ligar. Então, não, é uma coisa muito interessante. É verdade. Não, eu acho que também se está avançando, mas tem muito que avançar. Por Sim, exemplo, sim, sim. quando eu citei as nossas pesquisas, assim, eu acho que foram mais de 96 até 2003, por aí, nós tínhamos realmente uma posição muito forte no cenário brasileiro. Nós Sim. trabalhávamos muito com reconhecimento de locutor, ah, ah, para, inclusive, pensando, né, por biometria, então, através do, justamente, o pitch era usado e outras características da voz também, como que na interação com o seu próprio, por exemplo, claro que seria mais natural, existem já hoje em dia vários atendentes, né, agentes conversacionais que por voz a gente pode interagir, mas nem sempre são muito bons realmente, às vezes eu acho que avançaria muito mais. Bom, mas a própria biometria, na época nós estávamos fazendo um estudo de caso para o Bradesco, mas depois eles se interessaram até por um produto que estava sendo desenvolvido com muito mais tradição, com muito mais investimento nos Estados Unidos. Esse é um grande problema que nós temos, que para a gente avançar na ciência também, a gente teria que comparar o comparável, né, infelizmente. Bom, É. mas onde é que eu quero chegar? Nós trabalhávamos com reconhecimento de locutor. Semana passada, a gente sabe também como, há 2 semanas, melhor dizendo, eu fui alvo de um ataque muito forte na minha conta pessoal, abrir um outro cartão de crédito, né? Hum, Deve ter interagido até por voz com o sistema do cartão de crédito do meu banco e não. abriram a conta e deram um outro cartão para a pessoa. Ou seja, como que essas operadoras de cartão de crédito não têm até hoje um sistema biométrico de voz para ver se realmente é aquela pessoa? Então, qualquer Exato. pessoa que vai dizer, é o CPF, que é muito fácil de pegar, o CPF, né, o data de nascimento, isso e aquilo, ora, pelo amor de Deus, qualquer pessoa pode dizer com qualquer característica vocal, se não tiver um sistema biométrico. Então, Sim, a pesquisa avançou, mas tem que avançar muito mais. Então, que nem está exato. dizendo, na interação ainda muito pobre, muito pobre. É. Né, especialmente esses dias que golpes estão acontecendo muito rapidamente e em diversos níveis, né? Então vai ser Exato. importante chegar, né? Mas tá certo. Obrigado, Pelão. Uhum. Dante, nós temos outra pergunta aqui. Nós temos uma pergunta do Adam Henrique, que acho que ele é da Unifesp. Ele teve uma complicação no doutorado dele sobre o comitê de ética, uma vez que envolvia teste do capacete neural e humanos. E aí ele falou, acho que sem trocadilho, foi uma real dor de cabeça. Qual é a sua experiência nesse sentido, de ter que medir sinais de seres humanos? Passa por um comitê de ética também? Sim, tem que passar pela comitê de ética, tem duas experiências. Uma não muito boa e outra um pouco melhor, até para dar uma esperança. É para o Alan, né? Adam. O aluno da Unifesp, né? Tá. Bom, a primeira, mais na área educacional, nós nos aproximamos de uma professora do pós-graduação, que no momento eu coordeno informática na educação, uma pesquisa mais em neurociência ligada à educação e que usava também eletrodos, era uma professora de Caxias do Sul. Nós quisemos fazer experimentos lá, passamos no comitê de ética tentamos passar no comitê de ética da URGS. Na época, eles acharam que a gente ia incendiar a pessoa e com os eletrodos, aquele linha de vontade, chega a ter um extintor liberado, senão a pessoa podia incendiar completamente. Foi uma coisa tão absurda que eu nem fui depois, eu tive que abortar aquela pesquisa na época, uma coisa tão ridícula que foi.
mais recentemente, com essa pesquisa do Jaime, passamos também no Comitê de Ética, eu acho que também houve um entendimento melhor e avançou. É complicado, Alan, eu não sei exatamente qual é o ponto que o pessoal citou, mas, enfim, eu acho que tem que pesquisar um pouco outros trabalhos internacionais, como que outros países estão citando isso, né? E também, no teu caso especificamente, um convite para mandar um trabalho para o LOCN e também, justamente, a nossa área tem que se fortificar. Eu acho que isso que é importante. Eu tenho o privilégio de ter, enfim, contribuído ou sido até o primeiro coordenador de alguns eventos, o primeiro simpósio brasileiro de redes neurais, o primeiro simpósio de robótica inteligente e agora também de neurociência computacional. Mas, enfim, esses eventos é que a gente vai ter que fortalecer um pouco a área, né? Então, nós temos que estar interagindo. Claro, é uma pergunta geral, genérica, mas eu estou dizendo 2 casos específicos. Um foi péssimo e a gente vê que ainda hoje é complicado, mas, enfim, então teria que dar outros exemplos, né? Posso também te passar o próprio contato, pode me mandar está aqui meu e-mail, entre em contato, fica à vontade de colocar em contato com o Jaime, que foi esse meu aluno que trabalhou diretamente, que interagiu com o Comitê de Ética. Nós mesmos, agora, no nosso pós-graduação, convidamos também uma professora de educação que tem uma cabeça muito avançada para isso, que é a coordenadora do Comitê de Ética da URGS, né? Eventualmente, posso até também contactá-la em relação a isso para ver se pode, assim, te ajudar de alguma forma. Mas uma esperança é que certamente tu não vai queimar a cabeça de ninguém com as tuas experiências. Esperamos que os colegas entendam assim. Okay. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Otaviano, que é aluno nosso. Ele quer saber qual é o requisito mínimo de demanda computacional para desenvolver algo nesse sentido. Se precisa de um cluster, de um computador para processar os sinais todinhos, acho que ele está se referindo àquela experiência lá do terceiro braço. Claro. Não, essa do terceiro braço não foi necessário, foi uma máquina bem potente, mas claro que dependendo das aplicações, né, se envolver muito deep learning, claro que processamento em nuvem, outras configurações melhores são necessárias, mas vai depender muito dos dados que a gente vai ter para processar no caso. Mas é claro que se a gente for falar de processamento multimodal e com muitos dados, né, as demandas computacionais se intensificam, né? E é claro, e aí também vem todo um corpo assim de muito da atividade que vocês fazem, o modelamento efetivo, quer dizer, então modelos efetivos para que sejam demandem menor tempo computacional e os menores recursos computacionais possivelmente, né? Ok, muito obrigado. Temos mais perguntas. Uma pergunta do Rafael Marinho. Ele agradece uma excelente apresentação e ele pensa bastante em próteses biônicas, que é relativamente simples a ideia de recriar um membro, as fibras, vasos, a cablagem para a transmissão de informação. Mas essa ligação neural do homem, emocional, racional, ainda tem se mostrado bastante complicada nessa ligação, até por fisioterapia. Acho que está falando daquelas próteses mais avançadas, hein? Quão distante você diria que estamos de termos essas próteses biônicas altamente avançadas, desconsiderando os custos? Tá, essa é uma questão importante, porque justamente os custos, né? Eu vi até recentemente na televisão um engenheiro francês que fez um exoesqueleto fantástico para o filho dele, que é paraplégico. Só que o custo, me parece que era 900 mil euros, não, uma quantidade muito elevada, não chegava a 900 mil euros, mas uma quantidade muito elevada. Então, eu diria que em laboratório nós já temos algumas aplicações muito boas, né? Mas na prática ainda são poucos casos, né? Eu vejo, por exemplo, já visitei laboratórios também de cadeira de rodas, né? Automáticas ou até muito controle por EEG, mas ainda está esbarrando muito em termos de custo e de uma real efetividade. Então, eu acho que há muito campo de pesquisa, né? Se avançou muito, mas, de novo, ainda tem muito que avançar. E aí, de novo, temos que pensar muito em financiamentos contundentes, efetivos, para a gente poder assim dar um salto de qualidade nessas áreas, né? Mas um incentivo muito forte para que pesquisa seja feita nessa direção. Muito obrigado. Nós temos um comentário do Marco Lhoa, parabenizando pela apresentação, e mais uma pergunta do Adriano Almeida, agradecendo a apresentação. E a pergunta é, quando se fala em robôs desempenhando função de humanos, logo se imagina nos impactos das profissões. E um dos possíveis esforços para contornar isso, como capacitar essas pessoas ou alocá-las em outras atividades.
Mas essas máquinas desempenhando somente funções automatizadas talvez tenham um impacto a longo prazo bem menor do que aquelas que desempenham funções mais interativas. Uma pergunta longa, que acho que será uma tendência. Será que está sendo considerado com a mesma rapidez que estão sendo desenvolvidas as tecnologias? Por exemplo, as crianças do futuro perdendo o interesse em interagir com outras porque elas são menos interessantes que um amigo artificial. É um contexto bem interessante também. É o Adriano, né, que colocou essa questão. Pode me citar a pergunta mais para o final mesmo, que ele falou? No final, a pergunta dele é se as crianças do futuro podem perder o interesse em interagir com outras, porque as crianças humanas são menos interessantes que um amigo artificial. Adriano, eu vou fazer um comentário. Desculpa, só fazer um comentário. Tem adolescente que você colocar ele no PlayStation e fica lá o dia inteiro. Ele vai interagir com os outros só pelo chat mesmo, né? Não vai sair para bater uma bola, né? Eu acho que essa é a preocupação dele. Exato. Não, eu acho que essa é uma questão muito pertinente também. Eu acho que num dos slides, mais para o final também colocava isso. Qual é o grau, então, dessa interação que a gente vai ter? Qual é esse tuning ideal que a gente vai ter, né? Então, e aí também a questão dos empregos, né? Então, efetivamente, a gente vê que, sim, primeiro que a gente não deve pensar muito em emprego diretamente, sim as atividades, mas quais atividades que são passíveis de serem automatizadas? E a gente vê que, sim, muitas atividades estão sendo automatizadas. É claro que a mudança das profissões ocorre durante toda a história da humanidade. Então, eu mesmo, quando era criança, tinha a gente, de vez em quando, ia uma loja que consertava guarda-chuvas. Hoje, os mais jovens vão achar que é ficção, é tanto ficção quanto real, quanto falar numa loja que conserta guarda-chuvas, né? Mas, enfim, é claro que as profissões vão mudando, relojoeiros e outras, assim, que vão se tornando muito mais raras, né? Mas é claro que há, sim, várias profissões sendo extintas ou diminuindo muito a força de trabalho. Isso, na própria disciplina de Mentes e Máquinas, nós passamos na aula de ontem, quarta-feira, um vídeo muito interessante que, nos Estados Unidos, media assim, o número de horas de trabalho no ano de 90 e mais ou menos por agora. Era o mesmo número de 198 bilhões de horas, ou seja, em 30 anos, não houve nenhuma, praticamente, né, uma hora mais de trabalho criado. Ou seja, na verdade, a produção está aumentando e não está aumentando o número na mesma proporção de espaço para novas vagas, né? Então, e obviamente também o que a gente está vivendo, né, nessa nossa cultura, assim, nesse modelo capitalista até um pouco selvagem, diria eu, uma grande concentração. Quer dizer, os bilionários estão agora brincando, claro que também está avançando tecnologia, ótimo para a tecnologia espacial, até não vou querer ir contra avanço nessa área, muito pelo contrário, mas vai o Jack Bezos para o espaço, quanto é que custa? Vai o outro lá, aquele o britânico, agora não me lembro o nome dele também, quanto que isso custa? Né? E eles concentram, bom, vou falar do Jack Bezos, o que de livraria você fechar o mundo inteiro. A minha esposa, por exemplo, adora comprar da Amazon. Eu também gosto, mas quer dizer, ao mesmo tempo, eu tanto quanto possível, eu prefiro comprar localmente, mas às vezes é difícil também. É muito mais prático no clicar dos dedos comprar da Amazon do que de uma loja, e também agora com pandemia, correr risco e tudo mais, né? E aí também, de novo, vindo ao cerne da questão, o interesse também, quer dizer, a tecnologia facilita tanto a vida das pessoas que, às vezes, a pessoa, então, meio que prescinde das outras pessoas também, porque a tecnologia supre quase tudo. Então, que nem tu falou, Rafael, a questão do PlayStation, de crianças que ficam com o celular também, né? Eu já sou avô também, a minha filha está tendo bastante cuidado com o meu neto, mas desenho animado ele gosta de ver, mas também tentar restringir um pouco. Mas não é fácil, acho que ao mesmo tempo, a gente não pode ser, e não é o nosso caso aqui, porque é o nosso ganha-pão de todos nós aqui, nós não podemos ser tecnófobos jamais, mas temos que ser conscientes com a tecnologia, claro. Ok. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu tenho uma última pergunta um pouco mais técnica. Tem aquelas sensores de resistência de pele, resistividade da pele, para detectar PTSD, por exemplo. Existe alguma técnica dessas que ela seja, uma pergunta meio estranha, que ela seja possível de implementar artificialmente para monitorar uma pessoa?
mas que os seres humanos não consigam. Por exemplo, o Hall lia lábios. Os seres humanos também conseguem ler lábios. Ele consegue medir no filme, sensoriar a pessoa pela leitura de lábios. Mas, por exemplo, alterações na temperatura que um ser humano não consegue ver no outro. Alguma técnica dessa que ela não seja invasiva, que eu não preciso ter um sensor grudado em mim? Tem alguma... Eu não poderia te responder com precisão, né? Mas se a gente for ver bem agora, na própria pandemia, quantos dispositivos foram criados para detectar temperatura sem estar com uma grande proximidade? Então, as próprias tecnologias de IoT avançaram muito. Então, eu não poderia te dar uma resposta precisa, mas eu diria que sim. Temperatura, pelo menos, sim, sem ser nada, nem com toque. Eu acho que já há tecnologias que permitem isso de várias maneiras. Sim. Entendi. Estou pensando em aplicações de diagnóstico, que você não teria que ter, por exemplo, uma pessoa que tem uma condição de estresse, de enchê-lo de fios e grudar na pele. Claro, exatamente. Isso também é uma questão muito importante, né? Porque isso também é um pouco estressante, né? Legal. Bom, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar o nosso seminário de hoje, agradecendo novamente ao professor Dante pela apresentação. Nós temos os contatos, inclusive, do evento, eu vou divulgar isso. Por favor, o nosso fórum lá é completamente aberto, esteja à vontade para divulgar. E eu vou divulgar também entre a comunidade que assistiu também, para ver se alguém se anima para participar. Ótimo. Professor, novamente, muito obrigado. Desculpa. Vijay, quer encerrar? Tranquilo, para mim está ótimo. Obrigado aí, professor Dante. Professor, muito obrigado, então. E com isso foi um prazer. Ok. Com isso, a gente encerra o nosso seminário de hoje. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau. Até logo.